Oi, tudo bem? Hoje é com muita alegria que eu quero falar da poeta Safo de Lesbos, aqui da antologia de poetas arcaicos, Líria Grega, organizada pela Juliana Ragosa. A Safo sempre me impressionou, principalmente quando eu estudava filosofia lá em Franca e a nossa professora Cira Napolitano falava dessa mulher com muita paixão, com muito amor. E quem fez filosofia lá por aqueles anos de 98, 99, 2000, lembra como ela falava da poeta Safo. E aquilo começou a despertar em nós, em mim, o desejo de estudar literatura grega, ler os filósofos. E a Cira era uma pessoa, a Cira Napolitano era uma pessoa muito vivaz, muito alegre. E ela chegava na sala, jogava os cadernos, os livros em cima da mesa e perguntava: quem aqui já beijou? E a partir disso ela começava a aula. E ela falava da vida dos escritores com muita curiosidade, despertando na gente o desejo da leitura. E da Safo ela dizia: ela transformou lá na ilha de Lesbos uma verdadeira sociedade de lésbicas. Ela comandava, ela direcionava um grupo de lésbicas. E por isso o lesbianismo vem daí. Então ela falava essas coisas. Falava também que a Safo se jogou de um penhasco, suicidou-se, pulando aí no mar Egeu, por causa de uma pessoa que ela gostava, de um rapaz. Então essas lendas, essas histórias em torno dos autores de Safo despertou muito em mim o desejo de conhecer. E agora, tendo contato com a literatura arcaica grega, falar de Safo é uma experiência muito legal, muito emocionante para mim. Eu quero começar mostrando então esse livro que eu tenho aqui, Fragmentos Completos, da Safo, editora 34, tradução, notas, Guilherme Gontijo Flores, edição em grego e português. Eu gosto muito desta edição. É uma influência também da Cira Napolitano. Sabe, esse desejo de conhecer essa mulher. Nascida na ilha grega de Lesbos, Safo viveu entre os séculos VII e VI a.C. E a qualidade de sua poesia, elaborada para o canto ao som da lira, fez com que o culto a seu nome permanecesse vivo até os dias de hoje. Como pouco se sabe sobre a vida da poeta, cada época projetou em sua figura suas próprias aspirações. De musa da poesia romântica, a ícone do amor livre e da afirmação feminina. Então é isso, né? Cada época fala, projeta sobre Safo as suas ideias. E a Cira sobre essa questão feminina, a liberação da mulher, a coragem. Ela falava muito disso e jogava essas questões na Safo. No período helenístico, século III a.C., quase 300 anos após sua morte, sua obra foi recolhida e organizada em 9 livros, cada um segundo uma métrica específica, pelos sábios da Biblioteca de Alexandria. Foi lá que eles organizaram esses poetas arcaicos. E Safo foi incluída na pleiade dos maiores poetas líricos gregos. Entretanto, todos os livros se perderam, e a obra de Safo só sobreviveu por meio de pedaços de papiros e citações em tratados antigos, além de outros registros esparsos, tendo restado um único poema na íntegra, o chamado Hino a Afrodite. Então a Safo ela foi muito citada pelos outros poetas antigos, foi uma das mais citadas. E nós encontramos, além das citações, papiros com fragmentos da Safo. Lembra que eu falava em outro vídeo que, além de Alexandria, uma outra cidade foi importante nesta descoberta de papiros, a cidade de Oxirrinco. Aqui eu quero mostrar uma foto do fragmento 5 de Safo,
que é um papiro do século III a.C. Esse papiro está na biblioteca britânica, British Library. Aqui uma foto do papiro, de um dos papiros. Esse é o papiro 7. E ele tem, então, o fragmento 5 da Safo. Safo foi contemporânea de Alceu, que é do vídeo anterior, né? E aqui nesse livro, História da Literatura Mundial, do John Macy, ele tem uma imagem da Safo com o Alceu, que eu colori, achei muito bonita. Os dois cantando as suas mélicas, a Safo e o Alceu. O Alceu, ele usa a medida sáfica, que é a métrica do estilo da Safo. Mas a Safo não usa o método, o estilo alciano, não é arcaiano, é alciano, o estilo de Alceu. Os dois se conheceram. A Juliana Ragusa diz que provavelmente sim, por serem de famílias aristocráticas, pertencerem à mesma comunidade, né, de Mitilene, certamente se conheceram. Então vamos lá para o livro aqui, Os 9 Poetas, Suas Canções, Lira Grega. A Safo nasceu então na cidade aí na ilha de Lesbos. Ela viveu entre os anos 630 a 580 a.C. Então, com Alceu, ela pertence aos poetas da virada dos séculos VII ao VI a.C., 630 a 580 a.C. Ela é a única poeta da Grécia arcaica da qual temos um corpus preservado. Temos textos dela, né? Viveu a maior parte da sua vida na cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, mas ela nasceu em Éresos, certamente uma outra cidade aí da ilha de Lesbos. Seu nome figura naquele mesmo tempo e espaço ao lado do nome de Alceu, ambos de família aristocrática. Não sabemos se eles se conheceram ou que conheciam uma obra do outro, mas como eu já disse, o Alceu usou a métrica sáfica ou a estrofe sáfica. E a Safo, não sabemos, não encontramos a estrofe alcaica, que é de Alceu nos poemas de Safo, não encontramos. As composições de Safo foram objeto de performances para audiências em Mitilene, mas as condições específicas de tais performances escapam-nos largamente. Então, o primeiro ponto que ela vai destacar aqui, a autora dessa introdução, como eram as performances das canções de Safo. Então, a ideia é de um grupo de mulheres e existe uma persona. Então, nós temos aqui duas ideias. O grupo seria um tíasos, que em grego significa um círculo cultual de meninas, liderado pela poeta, que era uma sacerdotisa de Afrodite. Que Afrodite vai ser a grande deusa dos poemas de Safo. Então, o grupo seria um tíasos, um grupo cultual. Ou seria uma hetaireia feminina, que é como aquele grupo lá do Alceu, de políticos, de homens em torno da amizade, da guerra, da política. Aqui seria um grupo de mulheres espelhando aquele grupo masculino, consistindo aqui numa espécie de confraria de amigas, defendendo aqui, no caso, a passagem das mulheres da vida da adolescência para a vida adulta. Então, essa hetaireia feminina seria um grupo de mulheres lideradas também por Safo, não um grupo cultual do Tíasos, cultuando a deusa Afrodite, mas uma hetaireia, um grupo de mulheres fazendo essa passagem para a idade adulta. Então, a Safo direcionando esse grupo. Aqui nós temos nas canções de Safo muitos nomes individualizados. Então, a mulher, a moça, são, em toda probabilidade, o assunto maior da poesia de Safo.
a presença da mulher. Mas não sabemos a relação da poeta com essas mulheres. Existia certamente esse grupo, essa confraria de moças, da qual ela era líder ou fazia parte, ou cultuavam a deusa Afrodite. Daí vem essa lenda, né, de que era um grupo de lésbicas, que ela iniciou ali o iniciou não, né? Que ela vivenciou ali o lesbianismo. Então isso são coisas que estão em torno da vida dela, né? O mínimo que podemos assumir é que ela compôs canções para performances feitas por essas meninas, como os epitalâmios, o hino a Adonis e outros fragmentos. Então seriam as meninas que cantavam ou performatizavam essas canções. Mas existe também nas canções uma questão erótica muito forte. A polêmica dessa dimensão erótica da Mélica sáfica, que mostram que esses grupos seriam um treinamento para a mulher desabrochar a sua feminilidade como futuras esposas. Então aparece isso também. Será que esses grupos eram um treinamento para desabrochar como esposas? O grupo de Safo é um dos bem documentados grupos de meninas aristocráticas, formados para treinamento coral e educação feminina, inclusive de conscientização da sexualidade das virgens, futuras esposas, o que explica então esse erotismo das canções, muito presente aí na obra. Ela seria essa mestra do coro, que no grego é corodidascalos. Safo então teria desempenhado esse papel de mestra do coro e o grupo executando essas canções corais ou solo. Composições então que tinham um propósito público e festivo. A Safo que seria a coordenadora desse grupo. Mas continuamos incertos. Existem essas hipóteses: culto a Afrodite, passagem para a vida adulta, essa questão polêmica da erotização, dimensão erótica, a relação entre Safo e as mulheres. O certo e o incerto é que não sabemos a relação de Safo com essas moças. Existe uma rica e bem reputada tradição local, e isso mostra-se no volume bastante expressivo e heterogêneo dos testemunhos sobre Safo, que, inseridos na tradição ficcionalizante do gênero discursivo biográfico na antiguidade, foram criados a partir de seus poemas, e em circularidade viciosa foram usados para compreendê-los e comentá-los. Então existe muita referência a Safo pelos poetas antigos. Ela é uma influência para tantos outros poetas. Por isso a importância dessa mulher na antiguidade. O conhecimento da vida de Safo, a sua formação e atividade em Lesbos foram destacadas e contribuíram para consolidar a intricada trama das narrativas sobre Safo. Então nós temos várias lendas, várias histórias, né, sobre ela, com base nos poemas, mas também nas citações. E uma delas é o seu suicídio, né? Que ela tenha pulado de um penhasco por causa de um rapaz chamado, acho que Faun. Ela canta esse Faun nas suas mélicas, esse amor não correspondido, né? E ela suicida, se pula de um penhasco. E aqui nós temos essa imagem também de Safo lésbica, que eu já falei, mas é inadequado pensar a sexualidade no mundo antigo com pensamentos da modernidade. Também existe a ignorância sobre o contexto da ilha de Lesbos, no que tange à vida cotidiana feminina e sobre a vida da própria Safo. Então, por um lado, tem essas citações querendo ler a sua vida a partir da obra. Por outro, tem essa dificuldade de entender como era a vida nessa comunidade, nesse mundo, como era a sexualidade. A questão também da poeta concentrar em seu próprio universo ao cantar o tema erótico. Então nós temos assim muitas questões que retratam ou Safo como lésbica ou Safo como promíscua, principalmente no registro heterossexual, que ela era liberal, que ela é feminista.
E esse uso, né, da imagem da moça de Lesbos, que vai surgir aí o substantivo lesbianismo, que foi registrado pela primeira vez, né, em língua inglesa no século XIX, como relativos ao feminino, à homossexualidade feminina e ao lesbianismo. A autora então diz: vamos concentrar-nos nas canções de Safo, que, como eu já disse aqui, tem 9 livros e muitos fragmentos. O que eu quero fazer para não ficar cansativo? Eu quero destacar esse hino a Afrodite, que é o fragmento primeiro, é considerado então remanescente de canções solo, e aqui nós temos essa característica forte da presença da deusa Afrodite nas canções de Safo. Nenhuma outra deidade aparece com tanta frequência como a Afrodite. E esse fato coaduna-se com a ênfase na paixão erótica, na beleza, no universo feminino, essa estreita afinidade entre o prazer poético de Safo e a imagem de Afrodite, essa notável e inigualável cumplicidade entre a deusa dileta e a voz poética dos versos, esse tratamento da paixão, da linguagem erotizante, do mundo feminino, depois a questão da imortalidade pela poesia, a dimensão da memória, os adornos femininos, a luminosidade da beleza feminina, gestos que vão projetar a feminilidade, não só no primeiro fragmento, mas em tantos outros. E a autora que cita o fragmento 31, 55, 16, 44, então são muitos fragmentos. Depois dos fragmentos 102 e 140, as dores de amor vão aparecer também. Vão aparecer epitalames ou himeneus, essas canções de casamento dos fragmentos 105, 110, 111, 114. A linguagem da natureza articula-se ao universo feminino, em transição da virgem que se vai tornando no processo das festividades a mulher adulta. Depois temos também rituais fúnebres, fragmento 140. E aqui a autora termina essa introdução dizendo que é inadequado assumir que Safo, a poeta, e a persona das canções são plenamente identificáveis uma à outra. Isso porque nesses fragmentos se evidencia uma dimensão coral e pública, distinta da aparente intimidade que emanaria de outras canções. Então quero focalizar em duas e depois citar mais algumas, porque são bem densas. Eu quero ler então a primeira. Fragmento 1, que é o hino Afrodite. É o único hino extenso, completo que nós temos de Safo. Eu vou ler nessa edição. Multifloreamente, Afrodite eterna, Zeus te fez, ó roca de Ardis, e peço, deusa, não permita que dor e dolo domem meu peito. Venha aqui se um dia ouvir meu pranto. Longe sem demora você me veio, logo que deixava teu lar paterno, pleno e dourado. Sobre o carro atado e pardais velozes, te levaram vários à negra terra, numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim no instante, você sorrindo, Deus aventurada de face eterna. Perguntou-me por que de novo sofro, chamo de novo. E o que mais desejo que seja neste louco peito quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores? Quem, ó Safo, te assola? Pois se agora foge, virá em breve. Se presentes nega, dará em breve. Se desama agora, amará na hora, mesmo que negue. Vem agora aqui me livrar das longas aflições. Conceda os afãs que anseio neste peito e seja aliada nesta linha de luta. Bonito, né? Esse fragmento 1, o hino Afrodite, é o único texto integralmente preservado. Ele está no tratado sobre o arranjo das palavras, citado na íntegra por Dioniso de Halicarnasso, século I a.C. É uma transmissão indireta. Então esse hino Afrodite foi citado pelo Dioniso de Halicarnasso. A canção é um hino clético e tem 3 etapas, né? A identificação da deusa,
a lembrança de elos previamente firmados com o Deus. A explicação dos pedidos, né? Ela está falando, você me ajudou, ajuda de novo. E a própria prece é um presente para agradar a divindade, torná-la propícia. Então, a identificação da deusa, explicação dos pedidos e agradar a deusa pela prece. Afrodite é chamada nessa prece a vir com ela lutar pela sedução da amada, que a rejeita. Então ela ama uma mulher, alguém, né? A Safo, a persona ama alguém, uma amada, e a Afrodite é chamada a ajudá-la a seduzir esta amada. Então uma experiência erótico-amorosa, repetindo-se ao longo do poema, produz a reversão dos papéis um dia. E aqui, esse passado em que a deusa ajudou, cria as condições para que se repita no presente. Então, a persona está pedindo que a deusa, de novo, dá a ideia de repetição. Faça novamente acontecer, não só na memória, mas no presente. A memória do encontro passado com Afrodite é crucial para que se garanta agora a eficácia, neste tempo, de novo, da sedução. É preciso que Safo não se torne ela mesma impotente pela ação do Eros. E ela pede a Afrodite que seja aliada de lutas, mas que não a subjugue. E é exatamente isso que faz a súplica tão logo se inicia. Aqui nós temos a questão do Eros, do amor. A suplicante implora a Afrodite que não a dome a seu poder. Eis aqui a visão poética recorrente do Eros como mal que assola corpo e mente, quebra membros, né? Que Safo elabora diversas vezes em sua Mélica. Dois epítetos ressaltam o status olímpico da deusa. Ela é imortal e ela é filha de Zeus. Ela também tem beleza, volubilidade e seu caráter ardiloso. Isso tudo lança a sedução erótica. E a deidade que a rege no âmbito do movediço, do oblíquo, do cambiante. Então, um poema muito lindo. Tem outros epítetos dados a Afrodite como divina e olímpica, combinando também as ideias da guerra. Ela faz aliança e combate. A relação entre a arena da sedução e a arena da luta armada. O amor é como essa guerra, né? Lutar contra o Eros. Esse tipo de polaridade é muito característico, amor e guerra, do pensamento mítico ou tradicional prevalecente no mundo arcaico. A Ilíada, a Teogonia vão falar disso, né? A Afrodite, ela luta também na guerra, mas ao mesmo tempo essa questão do amor, ela quebra os homens, né? É a arena da sedução, a caça, a astúcia, força para domar a pessoa, né? Ela doma todos os mortais e imortais, a Afrodite. E o deus Eros também, né? Valendo-se, pois, de uma forma de verbo sinônimo ao da canção de Safo. Na Teogonia, o Hesíodo fala isso, né? O Damanatai, o Eros que doma o amor. É um sinônimo disso que a Safo usa ao falar de Afrodite. Tudo está estreitamente articulado à Afrodite e à paixão, ao desejo, que é a mola propulsora do hino à deusa. Vou ler de novo, né? Esse desejo. Multifloreamente, Afrodite eterna, Zeus te fez, ó roca de Ardis. E peço, deusa, não permita que dor e dolo domem meu peito. Venha aqui se um dia ouvir meu pranto. Longe sem demora você me veio, logo que deixava teu lar paterno, pleno e dourado. Sobre o carro atado e pardais velozes, te levaram vários à negra terra, numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim num instante, você sorrindo, Deus aventurada de face eterna, perguntou-me por que de novo sofro, chamo de novo. E o que mais desejo que seja neste louco peito quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores, quem, ó Safo, te assola?
Pois se agora foge, virá em breve. Se presentes nega, dará em breve. Se desama agora, amará na hora, mesmo que negue. Venha agora aqui me livrar das longas aflições, conceda os afãs que anseio neste peito e seja aliada nesta linha de luta. A questão, né? Uma luta, esse amor que ela está vivenciando, né? A Safo. A persona, né? Bonito demais esse hino. Fragmento 1, um único hino completo. Vou ler aqui o fragmento 2, que também é uma canção clética, conhecida como Ode de Óstraco, porque foi preservado num óstraco ou caco de cerâmica, no século III a.C., em cujo texto o enfoque recai sobre a natureza sacroerótica idealizada e algo onírica, a qual Afrodite é convidada a vir de Creta. Então aqui nós temos a Afrodite em Creta e a Safo chamando Afrodite desta cidade, né, para vir ajudá-la. É o fragmento, então, 2. Para cá, até mim de Creta, templo sagrado onde e agradável bosque de macieiras, e altares nele são esfumeados com incenso. E nele a água fria murmura por entre ramos de macieiras, e pelas rosas todo lugar está sombreado, e das trêmulas folhas torpor divino desce. E nele o prado, pasto de cavalos viceja, com flores e os ventos docemente sopram. Aqui tu, tomando, ó cipres, nos áureos cálices delicadamente, néctar misturado às festividades, vinho vertendo. Então nós temos essa linguagem que vai moldando o cenário. Como que é o templo da Virgem lá? As flores são ditas flores preferidas de Afrodite, né? As rosas. Os cavalos são belos, selvagens, vigorosos. As maçãs e outras frutas são redondas e cheias de semente. Remetem à fertilidade do sexo e são caras à deusa. E a água é a chave para a concepção da vida, sua gestação e sua manutenção. E a Virgem, né, Afrodite, é chamada a vir desse lugar para ajudar, né, para a aparecer e se integrar às festividades, ao amor, ao néctar. Né? Ela bebe o néctar do amor. Não é salto demasiado impetuoso sugerir que Afrodite dará imortalidade a Safo, na medida em que é personagem distinta das canções, através das quais a poeta sobreviverá. Parece de todo possível dizer que também se fundem ela e a persona de Safo na canção, Afrodite e a persona, nutrindo-se uma e a outra da canção que lhes dará fama imorredoura. Bonito, né? A possibilidade, então, que esse seja um canto coral do que monódico, embora a aparente atmosfera personalizada e intimista em geral leve a preferência dos estudiosos pela modalidade solo de performance. Então, para cá até mim de Creta, templo sagrado e agradável, bosque de macieiras, e altares nele são esfumeados com incenso. Então, venha desses lugares. E nele a água fria murmura por entre ramos de macieiras. E pelas rosas todo lugar está sombreado, e das trêmulas folhas torpor divino desce. E nele o prado, pasto de cavalos viceja com flores e os ventos docemente sopram. Aqui tu, tomando, ó cipres, nos áureos cálices delicadamente néctar, misturado às festividades, vinho vertendo. Então ela vem desse lugar sagrado de Creta e vai tomar vinho, néctar do amor com a Safo. Então esses dois hinos maravilhosos. Vou ler o hino, fragmento 47. Tem muitos fragmentos. Eu vou deixar em suspense, né, para vocês procurarem, saborearem essa poesia linda da Safo. Né? O 47 é uma oração, um fragmento, foi encontrado pelo retórico Máximo de Tiro no século II depois de Cristo. Nele se sobressai a imagem do violento Eros, do amor, que força elementar, qual força elementar, que se diferencia bastante da imagem sáfica de Afrodite.
A ligação entre o Deus e os poderosos ventos que devastam a sanidade mental do amador. Ecoará também em outros fragmentos de outros poetas, como Íbico. Olha que lindo, são só 2 versos. Eros sacudiu meus sensos, qual vento montanha abaixo a desabar sobre as árvores. Vou repetir. Eros sacudiu meus sensos, meus pensamentos, minhas ideias, minha sanidade mental, né? Me deixou louco, qual vento montanha abaixo a desabar as árvores. Que lindo. Então, me deixei tomar pela força do amor. E aqui, né, esse amor é tão violento como o vento montanha abaixo a desabar sobre as árvores. É como se ela estivesse contemplando os ventos sobre as árvores. O vento desabando, balançando as árvores. Que coisa maravilhosa, né? Esse amor louco. Mais um só. Fragmento 114. Aqui ele foi citado, esse fragmento, no Tratado de Demétrio, Tratado sobre o Estilo de Demétrio, séculos III ou I, séculos III a.C. ou I depois de Cristo. O canto dialogado, dramático, de performance coral é jocoso e deve destinar-se a aliviar a tensão e o impacto de todo o processo do enlace sexual na cerimônia de casamento. Então nós temos a noiva de um lado e a virgindade do outro, 2 versos. Virgindade, virgindade, aonde vais me abandonando? Diz a noiva. A virgindade, nunca mais a ti voltarei, nunca mais a ti voltarei. Achei muito engraçado. Jocoso, né? Para aliviar aí nesses partenóis, canções das virgens que vão passar da idade da puberdade para o casamento. A virgindade, ela grita, né? Virgindade, para onde você está indo? A virgindade, nunca mais a ti voltarei. Nunca mais voltarei. A fragmento 130 também fala da força do amor. Aí dá vontade de ler tudo, né? O Eros, ele é prazeroso e doce, mas é violento. Ele doma o sujeito, né? O amor. E olha que bonito. Eros de novo quebra membros, me agita. Doce, amarga, inelutável criatura. Oates é uma mulher, né? Mas a ti tornou-se odioso meu pensamento, e para Andrômeda alças voo. Quer dizer, essa mulher não gosta da Safo, mas gosta da Andrômeda. O Eros, ele é doce, ele é uma criatura que me agita. Essa Atis tornou odioso a ela, a Atis, o pensamento da Safo. Ela alçou o voo para Andrômeda. Que bonito demais, nossa senhora. A gente tem que ler saboreando as entrelinhas desses fragmentos. A vida de Safo, então, ela sincronizava com a vida, olha que interessante, de Buda na Índia, Nabucodonosor na Babilônia, e enquanto os profetas bíblicos Jeremias e Ezequiel bradavam suas trovoadas e lamentos por Israel, ela compunha poemas chamando Eros de agridoce e dizendo sentir-se ofuscada pelo sujeito sentado à frente da bela jovem, que esta sim lhe causava arrepios e a fazia desfalecer. De sua poesia inseparável originalmente da música e do canto, só nos chegaram alguns fragmentos, no fragilíssimo suporte do papiro esfrangalhado, depois de depender por muitos anos da tradição e transmissão oral, fragmentos das palavras, das melodias, absolutamente nada, sobrevivendo em fragmentos por um lado tão frágeis, por outro capazes de atravessar tantos séculos, desafiando cada nova geração, cada transformação maior ou menor da história e consequentes mudanças no gosto estético, sendo recebida a partir dos sempre renovados códigos de leitura de cada época. A poesia de Safo nunca deixou de ser uma das lentes mais sensíveis, a partir das quais o olhar humano, o desejo, o mais que humano, de Horácio Catulo a Ovídio,
Safo vem exercendo constante influência no imaginário poético ocidental. Esse fragmento, a ruína do texto, oferecem perspectivas e pontos de vista que a imaginação interpretativa se alegra em completar. Nós que viemos do pós-romantismo, filhos de um sempre ampliado interesse pelo discurso descontínuo, desconfiados cada vez mais do perdido senso de totalidade. Nós pós-Dada, pós-Cummings, pós-Joyce, que aprendemos a ler a atomização da palavra como território inalienável do fazer poético. Nós recebemos como um tipo inédito de amor e compreensão, Safo das mãos de muitos ouvintes e leitores, que ao longo do tempo e do espaço também receberam suas palavras e a passaram adiante. Desejosos de que até o fim do tempo e espaço chegue esse testemunho do humano e seus limites. Em seu livro sobre Safo, a estudiosa Anne Carson diz que Eros é falta, a fronteira que separa minha língua do sabor, que esta anseia me ensina o que é uma fronteira, diz. O que falta nos fragmentos de Safo atiça nosso desejo e nos ensina sobre fronteiras. Mais de 20 séculos nos sussurram esses segredos sobre faltas, limites e sobre o desejo que permanece desejo. Essa orelha aqui foi escrita por Carlito Azevedo. Então está dizendo, os fragmentos, eles faltam palavras, mas é esta falta que nos seduz. Nós temos, por exemplo, como esses hinos que eu mostrei, mas e nas entrelinhas, e nas lacunas, nós temos o desejo. Nós completamos na nossa mente aquilo que falta. E é essa falta que nos seduz, como Amor e Afrodite seduziram Safo séculos atrás. Próximo poeta que veremos é o Estesícoro. Terminando então esse vídeo com Safo e sua poesia cheia de vida, de amor. Um abraço, até mais.